Fala, produção, Rodrigo Medeiros, CEO da R+ Marketing, e esse é Topa um Café, Papo de Cultura. E o meu convidado aqui está esse multi-artista, que eu gosto sempre de chamar de multiplataforma, Tauan Delmiro. E aí, Tauan, tudo bem? Topa um café? Claro, você topa tudo. Ó, vou fazer um cafezinho aqui. Já fiquei sabendo que você não gosta muito de café. Ai, que bom que a gente falou logo isso no início, porque eu achei que minha interpretação foi péssima no... Claro, vamos tomar um cafezinho. Mas eu vou passar um café aqui pra gente conversar, bater um papo sobre cultura, sobre a sua carreira. Enquanto a gente estiver conversando aqui, ele vai coar gostoso. E aqui, ó, tem até um brindezinho pra você, tá aí, ó, do teu lado. A gente fez um... Maravilha. Aí você leva pra sua mãe, minha amiga de plateia tá sempre nas peças. Maravilha, Rô. Bom, vamos começar? Eu acho que o Tauan, nos últimos meses, né, você tem participado de bastante conteúdo de podcast. Eu falei assim, Tauan vai estar na lista, eu vou apresentar um pouquinho, eu vou ler, porque o currículo desse menino aqui é extenso, conheço já de longa data, desde o Oco do Toco, falei aqui. Então, Tauan atua, dirige, escreve, compõe, produz para teatro, entrou para a lista Forbes Under 30, com um dos jovens que mais impactaram no setor das artes dramáticas. Em 2021, integrou vários elencos de teatro, principalmente teatro musical, entre eles Barnos, O Rei do Show, Madagascar, 70, 60, enfim. E como produtor e idealizador de vários projetos autorais, o maior destaque, né, teve As Metades da Laranja, em qual dirigiu, escreveu, produziu e atuou, e foi indicado a prêmios do Musical Rio, Sesgran Rio, Prêmio Prio de Humor, no qual ganhou, né, o melhor espetáculo, e recentemente também teve o Na Rua, na Chuva, na Fazenda, que também foi indicado para várias categorias e ganhou. Eu estava lá presente, vi a animação de vocês, e esse é Tauan Delmiro, tenho a honra de ser colega, amigo também, e tá aqui nesse bate-papo para a gente conversar um pouquinho sobre o mercado cultural e sobre a sua carreira. E vou fazer a primeira pergunta, assim, da onde surgiu o Tauan artista e também essa necessidade de se autoproduzir? Eu acho que você já falou isso em alguns lugares, mas eu acho que é importante para você falar um pouquinho aqui para a nossa audiência. Tem muita galera do mercado, principalmente pessoas que querem entrar no mercado cultural. A Bia, que hoje trabalha comigo, foi uma espectadora assídua de conteúdos da RM, hoje está aqui também com a gente. E queria que você contasse um pouquinho onde tudo começou. Primeiro, é um prazer estar aqui com você, mesmo não tomando café. Mas você vai tomar, você vai experimentar esse café aqui. E vou adorar. Mas te admiro muito, vejo a sua trajetória no teatro, no marketing, e você me inspira também a querer buscar novas possibilidades, novas formas de me comunicar, e tô aqui feliz pra caramba de estar junto com você. Comecei a fazer teatro muito cedo, e acho que desde então, eu comecei a fazer com 9 anos. O primeiro espetáculo que eu fiz foi com a Karen Acioli, chamado A Ópera do Menino Maluquinho, que a gente reabriu o Teatro Central de Juiz de Fora. E eu lembro muito da sensação que foi o dia seguinte após o espetáculo terminar. A gente, na verdade, ensaiou uns 2, 3 meses e fez 2 apresentações. E eu acho que ali, com 9 anos, eu tive consciência do que era a entre-safra, né? A entre-safra são aqueles períodos de trabalho que a gente passa, que a gente fica sem ter nenhuma perspectiva do que vai acontecer, e, ao mesmo tempo, ficar longe do palco para um artista é talvez a coisa mais complicada que tenha, porque você mexe muito com você mentalmente, né? Você fica pensando que talvez você não volte a praticar aquilo que você mais gosta, que você mais ama, e acho que, como eu era criança, ainda não tinha dimensão também do lado profissional, né? Do lado financeiro. Então, a idade vai aumentando e os traumas também, novos traumas vão sendo adquiridos. E eu acho que ali eu entendi que a entre-safra era algo que ia perdurar durante toda a minha trajetória artística. Então,
eu comecei a entender que eu não queria que essa entre-safra durasse tanto tempo. Então eu acho que para isso eu ia começar a precisar plantar. E acho que aí nasceu um produtor. Mas eu atribuo começar a produzir, a fazer os meus próprios projetos ao fato de eu ter sido reprovado em mais de 25 audições. E não é uma metáfora, eu fui realmente reprovado e continuo sendo. E sempre que eu saía de uma sala de audição, depois que eu era reprovado, eu me sentia muito invalidado. Isso mexia comigo muito psicologicamente. Então, chegou um momento que eu decidi que eu não ia mais fazer audição, que eu ia escrever um espetáculo que falava muito mal de musical, que se chama O Anti-Musical. Eu acabei não montando o espetáculo na época, mas só a minha movimentação de chamar um diretor, de fazer uma leitura, de participar de um seminário de teatro musical, me inseriu no primeiro espetáculo que eu era diretor residente e fui assistente de direção, que é o primeiro musical A Gente Nunca Esquece, que era um musical da aventura de dingos publicitários. E estando lá, eu comecei a emendar uma coisa na outra e tornar a minha entre-safra cada vez menor. E você além de, né, de atuar, né, você foi para outros verticais da dramaturgia, da artes cênicas, como um contexto geral, né? Eu queria entrar um pouquinho nisso. Então, assim, você tem um olhar muito 360, a gente usa muito isso aqui na RM, para os seus projetos, assim. Você é uma pessoa que cuida do marketing dos seus projetos, né? Tipo, tem todo um acabamento. Queria que você falasse especialmente, eu acho que foi o projeto que ganhou mais projeção, sobre o Metade da Laranja mesmo, que foi um projeto que você idealizou, foi atrás, você está em cena, e é muito interessante que você não protagoniza o espetáculo, né? Isso é bem... Você montou ali para os seus amigos terem destaque, que é o Vitor Maia, que protagoniza super bem. Queria que você contasse um pouquinho da ideia, como que foi, né, essa negociação com o Fábio, se foi automático isso, para as pessoas entenderem e contar um pouquinho dessa jornada sobre, especificamente, o Metade da Laranja. Eu, na verdade, em algum momento, decidi que eu queria dirigir. E as minhas recordações de infância era de brincadeira de criança tinha aqueles geloucos, que eram uns bonequinhos bem pequenininhos, e eu dirigia e fazia espetáculos com eles. E aí eu acho que o que me dá tesão em estar no teatro é a possibilidade de dirigir. E eu acho que as outras coisas acabaram chegando como ferramentas que poderiam me possibilitar dirigir. Então, por exemplo, escrever é algo que eu tive muita dificuldade de assumir que gostava. Eu, na verdade, comecei a trabalhar muito na terapia, porque é algo que é muito... que eu acho que é muita responsabilidade, te exige muito tempo sozinho, te exige muito tempo da sua disponibilidade, da tua capacidade de acreditar num caminho, enfim, escrever algo que para mim nunca foi tão fácil. Dirigir sempre foi uma coisa mais intuitiva, mais gostosa, mais um compromisso de prazer mesmo. E a atuação, ela na verdade foi a primeira comunicação que eu tive com o ambiente do teatro, né? Eu comecei na verdade dançando, e aí depois eu fui atuar, e eu acho que a atuação foi a minha porta de entrada para esse mundo de muitas possibilidades, né? Mas eu costumo dizer que o meu tesão é em dirigir, e As Metades da Laranja me possibilitou ser diretor e me deu o prêmio que eu tanto queria de direção, que foi o Prêmio do Humor. Então a gente ganhou nesse ano o Prêmio do Humor de direção e de melhor espetáculo. E aí o que aconteceu com As Metades da Laranja? Eu já tinha feito espetáculos monólogos infantis antes. Eu lembro, Edredom, né? E Os Dois Pais, que eu tinha produzido. Porque naquele momento, eu acho assim, quem quer começar a se produzir precisa tocar no que é possível, entendeu? Então assim, produz uma cena para um festival de sketch, que você não vai precisar se preocupar em arrumar um teatro, que você não vai se preocupar com uma infraestrutura. Você está fazendo o micro. E depois vai ampliando aos pouquinhos, né? O que você está fazendo.
E aí eu comecei a fazer um monólogo porque eu acho que era a pessoa que ia me dar menos trabalho de produzir, que era eu mesmo. Então eu ia poder negociar comigo os horários de ensaio, eu ia poder organizar comigo o meu cachê, eu poderia organizar tudo sem precisar passar por outras dificuldades. E, gente, acredite, se autoproduzir, estando sozinho no palco, é tão difícil quanto se produzir com outras pessoas. E aí, acho que isso foi progredindo aos pouquinhos, porque quando eu fiz o segundo espetáculo, a gente também ganhou muitas premiações, eu falei, cara, tá na hora de fazer um espetáculo adulto com mais gente. E eu tava saindo do 70, o 70 ia acabar, a Entre Safra tava apontando, e a gente ficou 60 e 70, 3 anos trabalhando direto, começou a piscar assim, você vai ficar desempregado, você não vai subir no palco. Falei, preciso criar alguma coisa. E aí eu queria fazer um espetáculo com músicas de alguém que fosse muito popular, porque eu sou de um ambiente acadêmico, né, da Unirio. E eu lembro que na faculdade existia muita resistência a produtos relacionados a entretenimento. E eu também fui vestindo essa carapuça, sabe? Até que chegou um momento que a gente foi fazer o 60, e eu lembro que quando a Wanderleia passava pela plateia, tinha uma comoção espiritual. Era uma entidade, né? Tinha uma comoção, as pessoas ficavam impactadas, elas ficavam loucas, assim, e elas cantavam aquelas músicas e mexia em algum lugar, reorganizava as células delas. E eu sabia que eu precisava de fazer um espetáculo com músicas de alguma pessoa que tivesse esse mesmo impacto. E fui pesquisar, né, possibilidades, e o Fábio surgiu como uma possibilidade afetiva mesmo, sabe? Tem um propósito do empreendimento mesmo, né? Mas também do tesão de cantar aquelas músicas, de recordar, né, aquelas canções que fazem parte da nossa vida, independente da idade que a gente tem, né? E a ideia era ficcionalizar a história do Fábio. Aí depois eu falei, cara, eu não vou conseguir nunca autorização para poder fazer isso. Então eu vou criar uma história a partir das canções. E aí, depois disso, depois que eu escrevi o texto, eu engavetei. Eu falei, eu não vou produzir teatro, porque eu tive uma outra experiência no outro espetáculo que não era produção minha, que não foi muito bem sucedida, e fiquei apavorada, morrendo de medo. Só que o Tony tem um papel fundamental na minha trajetória, né? O Tony Lucchesi, né? O Tony Lucchesi era o diretor musical do primeiro musical A Gente Nunca Esquece, e ele sempre me incentivou, ele sempre validou tudo que eu fazia, mesmo num momento em que ele estava comprando um apartamento da planta, que você não sabe quando vai ficar pronto, você não sabe quando se ele vai erguer mesmo, se a construtora vai falir ou não. E ele falou, não, a gente tem que montar, aquele texto é muito bom, vamos atrás. E aí foi uma série de coisas muito positivas que foram acontecendo. Teve a leitura lá no Teatro Adolphe Bloch, que eles fazem anualmente, que acho que nos unificou como grupo, teve a possibilidade de mostrar para mais gente, as pessoas gostaram, então a gente ficou a fim de fazer. E aí eu fui fazendo espetáculos e juntando dinheiro para poder fazer As Metades da Laranja. E aí saiu, marcamos uma pauta, porque conseguimos, depois da leitura lá do Teatro Adolphe Bloch, e botou o projeto no... Isso que eu ia falar, esse vestiu de laranja. Comecei a me vestir de laranja. Do final de julho até a estreia de julho do ano seguinte, eu fiz uma coisa também que é muito safada. Eu ia nas audições vestido de laranja. Por quê? Isso eu não sabia. Verdade. E eu sempre detestei ser filmada em audição. Eu sempre detestei. Eu acho que é um espaço que você está muito vulnerável. Sim. Às vezes você nem pode mostrar a sua cara na audição, porque você está em outro trabalho. Sim. Isso vai gerar um transtorno tão grande. Aí eu falei assim, cara, eu preciso fazer as audições trabalharem para mim. Então eu vou de laranja em todas as audições. Então aparecia nos vídeos de divulgação
para divulgar os espetáculos que eu estava fazendo teste e aproveitava e divulgava o meu espetáculo também. Não, foi espertíssimo. E eu acho que isso é interessante porque, além de ser um saco, né, ficar andando de laranja, porque laranja é uma cor que não orna comigo. Mas, enfim, era um propósito. Porque gerava assunto, todo mundo falava, nossa, tá de laranja por quê? Gente, você só anda de laranja e você vai fazendo o seu projeto existir, colocando ele no mundo, né? Bom, para terminar, o meu medo era o Fábio não autorizar a gente usar o nome no título do espetáculo, né? Porque para você montar um espetáculo com o repertório de uma pessoa, você não necessariamente precisa de uma... Você, na verdade, precisa pagar o recolhimento das canções, né? Do ECAD, do ECAD. Né? Mas eu queria muito vincular o nome do espetáculo ao nome do Fábio. Para mim era muito importante, porque foi a minha força motriz, né? Foi o que me fez querer escrever um espetáculo. E aí quando eu decidi produzir pela primeira vez, antes de engavetar, eu tentei entrar em contato com a equipe dele e não tive resposta. Mas as coisas precisam acontecer no tempo certo. Mudou a pessoa que empresariava o Fábio e ele começou a ser empresariado por um anjo, que é a Mirella. E a Mirella sempre foi muito empática, muito maravilhosa, sempre teve muita troca, sempre foi muito amorosa, né? E mais do que isso, né? Ela deu esse suporte inicial pra gente, que foi a autorização, e ela também foi curtindo junto com a gente o desenvolvimento do projeto. Processo criativo e tudo mais. Né? Então, assim, no início, quando a gente estreou, ele curtia as nossas publicações, a gente ficava completamente louco. Aí, no final do ano, quando a gente começou a ser indicado para as premiações, ele começou a seguir a gente, e a gente não dormiu à noite. E aí, no ano seguinte, a gente ganhou o Prêmio do Humor. Ele veio fazer um espetáculo aqui no Rio de Janeiro, veio fazer uma apresentação e chamou a gente para poder assistir. Eu lembro disso. Eu tive um dedo. E na verdade, olha o que aconteceu. Eu tenho muita dificuldade de pedir as coisas para as pessoas. O Rodrigo sabe disso. E eu sempre achei que o maior presente que a equipe do Fábio podia me dar era a possibilidade de fazer o espetáculo. E eu sempre tive muito medo de pedir para que eles divulgasse ou algo do tipo, ou que ele falasse alguma coisa. Mais do que isso, pra gente poder encontrar ele, assim, sabe? E em algum momento eles mesmos falaram, a gente quer assistir o espetáculo, vamos comprar convite pra hoje. Só que era no Rio e eles moram em São Paulo, né? E aí enfim, Rodrigo me mandou uma mensagem falando, vai ter o show do Fábio e eu tenho 4 convites. Talvez não atenda todo mundo que tá junto com você, mas pelo menos vai lá. E aí eu tive coragem pra poder falar com a equipe, olha, a gente vai pro... Foi um festival, não foi? Eu não lembro agora, foi... Não, eu acho que não, foi um uma show casa de show mesmo, no Vivo Rio, né? Não, Genesse Arena? Nem sei qual é o nome mais. Qual Stage, alguma coisa assim. Alguma marca aqui, talvez quando a gente gravar... Já mudou. Mas aí eles foram... Aí eu tive coragem pra falar, poxa, pelo menos a gente pode encontrar ele. E eles foram maravilhosos, falaram, não, essa quantidade de convite atende a equipe de vocês? Aí eu falei, não, tem outras pessoas morrendo de vergonha. E eles foram maravilhosos. Então, assim, Rodrigo, na verdade, que foi o nosso padrinho para eu poder encontrar o Fábio. E ele chamou a gente no palco. Eu lembro disso. Até mandei mensagem para você. Foi maravilhoso. Amigo, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, tipo, o Tauan é esse turbilhão, assim, criativo. Queria que você contasse um pouquinho, assim, dentro da sua intimidade mesmo, assim. Você, tem um tempinho isso, você jogou toda essa sua inquietude artística também para as telas do celular, né? Eu lembro que tinha as sátiras, que era bizarro, aquilo ali era muito genial. Eu quero entender, por exemplo, a gente vai entrar e vai falar um pouquinho de República Ali, claro, a gente vai puxar a sardinha para o nosso lado, mas quando você vê o República Ali, você vê o Tauan Delmiro em várias frentes ali, na direção, no texto e tudo mais.
como que é esse processo criativo do Tauan na intimidade, entendeu? Da onde vêm essas ideias pra gente decifrar esse gêniozinho aí que tá vindo? Então, a coisa da internet foi o seguinte. Eu comecei a notar também uma coisa muito triste e super... que eu não tenho o menor problema de falar, mas que os diretores que eu queria trabalhar de teatro não estavam indo nas peças que eu fazia. E isso é uma questão, porque no final das contas, como eu não queria, eu queria estar nos espetáculos e não queria fazer audição, eles precisavam me conhecer de alguma forma. E eu comecei a sacar que os diretores estavam no Instagram. Então, eu queria fazer algo que, de alguma forma, chamasse a atenção do meu mercado, né? E aí eu fui fazer um curso de curta duração de marketing. E, gente, pelo amor de Deus, né? Não se compara a fazer um curso aprofundado, né? Mas que me deu algumas noções que foram muito importantes, né? De dados, de pesquisas, né? E isso fez com que eu também fosse testando aos pouquinhos o que eu estava aprendendo nesse curso. E aí, em algum momento, é isso que eu falo, assim, quando você se autoproduz, quando você faz as suas próprias coisas, você ganha uma autonomia tão grande que o principal não se torna mais a sua possibilidade de um trabalho futuro, se torna o que você está desenvolvendo artisticamente. Então, deixou de ser querer que os diretores vissem o meu trabalho para ter mais autonomia no que eu estava fazendo, né? Eu sempre gostei de encenadores, né? Que é uma distinção que eu falo entre os diretores e os encenadores. E essa 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 nomenclatura que eu estou usando não vem de um processo acadêmico, tá? São vozes da minha cabeça. Mas é uma direção, mas é baseado em fatos reais. Que é o seguinte, para mim sempre teve uma diferença muito grande entre o encenador e o diretor. Eu acho que o encenador é aquele que tem domínio e controle de todos os aspectos da obra. Então, da luz, do cenário, do figurino, da marcação cênica, da coreografia. E você consegue enxergar uma identidade estética entre todos os trabalhos que essas pessoas fazem. Então, quando você assistia um espetáculo do Aderbal, você sabia que era Aderbal. Quando você vai assistir um espetáculo do Gasparani, por exemplo, você sabe que é a Tem uma identidade identidade dele. ali, né? Assim como muitos outros diretores que eu admiro. E eu queria também que os espetáculos que eu fizesse, eles dialogassem entre si. E é difícil, né? Porque quando você não tem tantas oportunidades assim de montar espetáculos em sequência, quando você também é muito novo e está desenvolvendo essa linguagem, essa estética, você precisa treinar e entender qual é a vertente daquilo que você está fazendo. E eu acho que a possibilidade de fazer espetáculos com menos distância entre um e outro, sendo encenador, né, faz com que eu tenha mais controle dessa unidade entre os meus espetáculos, que acaba reverberando também para a internet. Por exemplo, porque, olha que loucura, eu falei que tem uma diferença entre o encenador e disse o que é o encenador, e não falei o que é o diretor. Eu acho que o diretor é aquela pessoa que vai conduzir, vai focar em um aspecto da cena. Então, ele vai participar do processo de decisão, mas de alguma forma ele também possibilita que a equipe mostre a sua identidade nesse processo. Então, o figurinista, acho que vai propor algo que tenha a ver e dialogue com ele, com o que ele acredita.
o cenógrafo também. O diretor, eu acho que ele cuida mais dessa movimentação cênica, ou então da estética do espetáculo. Acho que ele não tem essa preocupação por ter esse diálogo entre espetáculos. Eu acho que é diferente, acho que cada um serve para uma coisa completamente diferente. Também tem as suas limitações, mas eu considero que eu sou um encenador. Um encenador, né? E acaba imprimindo essa identidade aí, tal Andelmiro, que a gente consegue enxergar nos seus projetos, né? E eu acho que eu queria falar um pouco dos contras de ser um encenador para não achar que é uma coisa melhor que a outra. Eu, por exemplo, não posso dirigir qualquer espetáculo. Porque ou eu vou me frustrar muito, ou as pessoas que estão no espetáculo vão se frustrar, ou não vai ter a ver com a minha identidade, com a identidade que eu venho desenvolvendo. Eu, por exemplo, preciso trabalhar com uma equipe que compreenda que eu tenho um gosto, um olhar, uma estética muito específica. E você tem dirigido projetos que você acaba estando um pouco na dramaturgia também, né? Sim. O Benjamin, República Ali, né? E os seus próprios projetos de alta produção. Tudo você tá na dramaturgia, né? Benjamin é seu também, né? De dramaturgia. O Benjamin, na verdade, é um processo colaborativo que eu fui o dramaturgista, né? Eu guiava as improvisações e a gente ia escrevendo coletivamente. Entendi. Vamos falar um pouquinho sobre uma coisa que você está fazendo super novo, que até mandei uma mensagem para você por uma coincidência do nome. O Tauan é um admirador da cena e ele tem jogado isso muito na internet. Eu queria que você falasse um pouquinho desse boca a boca digital que você acabou de lançar aí nas suas redes sociais. E você como espectador, então, o que te inspira, assim, tipo, hoje na cena, no mercado? Quem são suas referências? Contar um pouquinho desse projeto aí que você jogou no mundo é bem legal, amigo. É incrível, porque até te mandei. O nome era uma coincidência, o nome a gente vai usar, ou ainda está em formato. Quero tá. Mas é algo mais nesse lugar do marketing da influência, das empresas pagarem formadores de opinião nesse sentido da área do marketing cultural. É um projeto ainda híbrido, né? Queria que você contasse um pouquinho e sobre essas suas inspirações, suas referências, assim, nessa cena. E você é um artista que transita na cena Rio e São Paulo, mas é um artista fundamental para a cena carioca. E acho que isso, você tem essa propriedade, acho que está levando isso, né? As pessoas sabem, então onde eu miro um ator, ou um dramaturgo, um diretor, um artista multiplataforma do Rio, sabe? Eu acho que isso que você está trazendo na rede é muito importante. E quando ontem, eu acho que foi ontem, tipo, não foi uma coincidência, eu vi lá de quarta a domingo e tem coisas que eu nem sabia e foi ali você falando, eu fui, a gente se encontrou no evento porque você falou, né? Queria que você contasse um pouquinho desse projeto. Eu, acima de tudo, sou um espectador de teatro e eu nunca permiti que trabalhar com teatro me fizesse deixar de assistir teatro. Então eu vou me embrenhando quando dá para assistir. Eu peço alternativa, eu tô em todas, porque é quando eu não tô em cartaz. Geralmente a gente tá em cartaz nos finais de semana. E tá cada vez mais difícil achar um veículo que divulgue os espetáculos. O mínimo, né? Que é uma agenda, por exemplo. Exatamente. Né? E eu acho que quando tinha um impresso, você ainda tinha um lugar para consultar, mas no digital é muito difícil. Acho que porque um conteúdo direcionado a teatro é muito nichado. Muito, a gente passa por isso o tempo inteiro, mas a gente tem que estar, né? E aí não tem o número de visualizações que influenciadores de maquiagem têm. Exato. Né? Mas a gente vê que no teatro, a gente consegue colocar gente no teatro, né? Então tem essa incongruência, né? As redes você não consegue atingir. Fomentar, né? Ter os números ali, né? Ter os números, mas as plateias estão cheias. Eu tenho assistido espetáculos de diversos gêneros diferentes e tenho visto o público indo, as pessoas recomendando, as pessoas
indo de um espetáculo para o outro. Acho isso muito legal. E eu realmente tenho muita dificuldade de achar conteúdo sobre teatro. Eu criei um Instagram paralelo, que não tem nenhum seguidor, não tem foto, não tem nada, que eu sigo todos os teatros, e só por isso eu sei os espetáculos que estão em cartaz. E mesmo assim é muito difícil, porque agora eles também estão sugerindo publicações que não tem nada a ver com as pessoas que você segue, né? Então, tem sido muito difícil. E eu acho que a gente precisa ser um agente nessa transformação, né? Eu sei que não é o meu conteúdo que tem mais visualizações, mas eu entendo que é importante também trabalhar nessa micropolítica do boca a boca mesmo, né? E aí você fez uma parceria com o Teatro Indica, né? Que é Isso. um portal, um Instagram que fomenta, né? Um pouco a cena carioca. Exato, e é o portal que tem a metodologia de divulgação que eu mais consumo, né? Eles deixam no feed só os espetáculos que estão em cartaz. E eles são maravilhosos, porque assim, o espetáculo sai em cartaz, saiu em cartaz ontem, já não tá mais lá no feed. Então eles são super E é bem atentos. simples, né? A criação de conteúdo deles é cartaz, às vezes eles patrocinam. Eu conheço a pessoa responsável pelo portal. É simples, dinâmico e a audiência interessante, né? Pois é, e eu acho que é isso. Porque eu tenho muita dificuldade de achar no feed das coisas. A gente tinha o Rio Show antigamente. Sim. Só que eu vejo que o Rio Show hoje divulga grandes cases, assim, né? Então você não... Pô, o monólogo de uma pessoa que não é extremamente famosa não vai estar lá, né? E eu nem critico, não, divulgar o monólogo da Cláudia Abreu. Maravilhoso, tem que divulgar. Mas seria bom divulgar também o monólogo do Bruce, o monólogo de outros amigos que estão fazendo, o do Vini, por exemplo, sabe? E eu não vejo isso acontecendo. É por isso que eu sou chatíssimo quando eu tô montando um espetáculo. Que aí eu fico no Instagram, no Facebook, pros críticos. Tem que assistir. Pra gente é muito importante. E a sua ferramenta de divulgador, de promotor dos seus próprios espetáculos, a gente já falou sobre isso, acho que da outra vez. As pessoas ficam com vontade de comprar, porque você o tempo todo coloca a lista amiga, porque todos os projetos do Tauan até então não tem patrocínio, né, amigo? Isso é bom frisar, e a gente pode até falar um pouquinho sobre isso, mas é realmente assim, um boca a boca digital acontecendo e o Tauan ali. Faltam 40 ingressos, e isso vai estimulando as pessoas a comprarem. Porque você vê um teatro, né? Você fez lá o Teatro Prio, e aí é um teatro relativamente grande, né? E aí no final da temporada estava tudo lotado, tudo vendido, por conta dessa mecânica de marketing que você tem, né? De tipo assim, é quase assim, galera, vamos comprar essa porque é curta temporada. E você vai mudando a cultura dos espaços que você passa. Então, por exemplo, do SESI Jacarepaguá, eles agora já divulgam o espetáculo e falam, faltam 30 ingressos para serem vendidos, por causa dessa linguagem que a gente foi estabelecendo também no Instagram lá das Metades da Laranja. E eu tenho um desespero, acho que tem que ser uma ação coletiva. Eu sempre tive muita vontade de reunir todo mundo que está em cartaz para falar. A gente precisa estimular a cultura das pessoas comprarem antecipado. Sim. Isso no Rio de Janeiro é muito difícil, muito difícil. Porque pra gente, pro artista entrar em cena sabendo quantas pessoas mais ou menos tem na plateia, pro produtor, é assim, um alívio. São 5 sessões de terapia que você economiza pro artista. É verdade. Porque você chegar no teatro sabendo que tem ingresso vendido é maravilhoso. Não tem nada pior do que a plateia não tá vendendo nada e abre a cortina, a plateia tá lotada. Eu já fico puto, cara, não. Porra, eu preciso me desesperar à toa. É chamar a gente pro seu aniversário e não saber a confirmação se a pessoa vai ou não. E eu acho que tem mais do que isso. Você mostra pro teatro, esse espetáculo vende, aumenta essa temporada, investe na divulgação do espetáculo, porque tem muitos teatros que já tem assessoria de imprensa, Sim. Que já tem uma comunicação de mídia do próprio teatro, né? Alguns contratam a R+ Marketing. Que é maravilhosa mesmo. Algumas não, todas, né? Porque... Não, o teatro é só um. É o Teatro Prio. Que é
Melhor teatro do Rio de Janeiro, então, porque tem... Mas é isso, assim, acho que é importante nesse lugar. Mostra pro teatro que você consegue vender, tira você também pra produção, e aí eu não tô falando de produções grandes, não. Produções grandes eu tenho outra consideração, mas para uma produção pequena, tira a possibilidade da imprevisibilidade. Lidade. Isso. Por quê? Você comprou e aí, por algum motivo, não pôde ir, você pelo menos contribuiu pro projeto independente, né? independente. E tá tendo muito movimento de realizar. Eu acho que é essa nova geração mesmo, né? A nossa geração, ela tá com menos receio de se autoproduzir, né? Tipo, o Hugo Kert acabou de fazer isso, e incrível, por sinal. Tauan, a gente tá indo pros momentos finais, um bate-papo bem rapidinho. Vamos falar de República Li? República Li é um projeto da Encena Mais, da Encena Produções, né? Idealizado pela Cela Bartolo, que é minha sócia, que agora desse hub que a gente está construindo. O República Li está no nosso dia a dia, não sei se você sabe, a gente está vendendo o República Li comercialmente para o mercado, para patrocínio, para idealizar o projeto, ou ainda esse ano ou ano que vem. A gente volta, né? Esse ano tem uma mini turnê e também uma temporada no Rio de Janeiro. E queria que você contasse um pouquinho desse processo criativo, dessa ideia genial que é misturar o audiovisual ao vivo com o teatro. E falar um pouquinho de República Li aí, dessa ideia de vocês dois, né? O convite da Cela. E eu tive a oportunidade de estar no projeto com vocês em São Paulo. E o espetáculo é tão redondo, é tão artesanal também, por uma questão orçamentária, e é tão lindo. Ela até conta isso do lance do programa. Mas é, né? E aí é lindo, assim, tipo, o espetáculo vai para um lugar que é isso, né? República e enfim, eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse xodó aqui que a gente está trabalhando com muito carinho, né, equipe? Pô, a Cela me convidou para poder dirigir e escrever o texto e dirigir o República Li, e ela tinha um argumento inicial que era basicamente o fato de se passar numa república, a época que ia se passar o espetáculo e a sinopse de alguns personagens, né? E a gente foi, ao longo de um ano, também deixando o projeto respirar. Então ia trazendo muitas ideias e motivações que acabou mudando muito dessa sinopse original, mas que tem sim a essência do que foi conversado inicialmente. Eu li no livro da Rita Lee que ela disse que se ela pudesse escolher, ela não seria cantora, ela seria cineasta. Isso ficou muito na minha cabeça. E as minhas peças quase nunca são biográficas, né? Mas o República Li tem uma coisa de biográfica que eu queria muito me apaixonar pelo audiovisual. Eu sempre fui muito resistente, né? Eu vou muito mais ao teatro do que ao cinema. Eu consumo muito mais o ao vivo do que uma obra já gravada. E eu queria muito, porque depois que você faz o seu primeiro espetáculo e as pessoas gostam, elas vão querer que você faça o seu primeiro filme. Então elas ficam, nossa, quando você vai fazer um filme, quando você vai escrever um roteiro. E aí... Aliás, o República Li dá filme. Pois é. Então, e aí foi uma tentativa de me apaixonar, né, pelo audiovisual. E posso falar que durante a produção eu fiquei muito bolado com o audiovisual, porque é muito difícil, exige muita técnica, né, exige muito conhecimento de equipamento também, achei muito, muito difícil. Mas aí a gente teve a ideia de fazer um espetáculo que se passa numa república e que eles estão fazendo um filme amador, um filme de ficção científica, porque as músicas da Rita também muito esse universo, né? E acabou que a gente foi... Acho que é uma sinergia mesmo do momento, do tempo, né? Lançaram, não sei se já lançaram, se vão lançar uma obra póstuma da Rita, que é um livro de ficção científica, né? E
acho que a gente foi muito ousado, né, em tocar em algo que a gente não sabia exatamente se ia conseguir fazer ou não. Mas acho que é um espetáculo também muito despretensioso nesse sentido, porque ele não quer ser tecnicamente impecável, ele quer falar, vamos fazer, vamos produzir da maneira que dá, e quando você produz algo, você de alguma forma contribui para as transformações também que você quer enxergar no mundo. Acho que o República ali fala muito disso. E a gente completamente louco no espetáculo, porque deu certo, né, Rodrigo? Nossa, é Porque, incrível. porque se não desse certo, a gente já queria esquecer. Nossa, é incrível. Tipo, o espetáculo vai voltar. E tem, além de ter Tauan Delmiro ali, tem muito de Rita Lee, né? O tempo inteiro, não só as músicas, né? Tipo, as referências foi muito genial, né? Acho que é a essência, né, da Rita. O elenco é maravilhoso. Também o elenco de São Paulo, que foi a Ingrid Klug, o Rodrigo Salvadoretti, Pedro Balu e o Caio Neri, que são artistas incríveis. A direção musical A Cela. A Cela, o Hugo Kerr. Não, gente, eu não esqueci da Cela, não, pelo amor de Deus. Imagina, o elenco é incrível. E eu não falo da Cela, é porque a gente já tinha introduzido a Cela, né, como idealizadora também do projeto. E o Hugo Kerr, a Débora Polichuk, que também fez foi a diretora assistente, direção de movimento e direção residente. Rodrigo. A Lívia, do marketing. Isso aí. A Lívia da Luz também. E a gente vai passando a equipe toda como se fosse um papo descontraído, né? Os meninos do audiovisual. Isso. É um xodózinho mesmo aqui pro Encena. A gente vai voltar aí. Tauan, a gente tá indo pro minutos finais mesmo. Eu queria... Tô apavorado, você vai ter que tomar café. Eu tô aqui assim, o Rodrigo olha toda hora pro café assim, ó. Ó, Já entendemos. Queria que você falasse um pouquinho quando não, aonde você vê o Tauan daqui a 10 anos, assim? Tipo, como é que você se vê na tua carreira? Eu já sei aonde você vai estar, mas eu queria que você... Que a gente tem projetos juntos. Não, isso sim, mas não é daqui a 10 anos não, é um ano e pouquinho. É isso. Pô, que pergunta difícil, Rodrigo. Mas é uma exposição muito grande, não é não? Mentira. Não é não. Pior que não. Porque eu tô querendo... Eu fico sempre com a impressão de que as minhas ambições não são tão ambiciosas assim. Mas eu acho que eu quero continuar fazendo o que eu faço hoje em dia. E eu acho que isso já é muita coisa. Porque eu quero continuar fazendo teatro, eu quero continuar apaixonado, tendo tesão em estar em novos projetos, em ter ideias. Eu quero entender as novas possibilidades que vão surgir também, sabe? Acho que eu quero estar nesse lugar. Eu não tenho muita ambição relacionada ao futuro, assim, né? E a coisas concretas, assim. Eu quero dirigir um espetáculo na Broadway. E eu tenho um sonho, que eu não sei se vai ser daqui a 10 anos que eu vou realizar, mas eu quero muito ter um teatro. Mesmo. Um teatro que que seja um espaço cultural, que tenha palestras maravilhosas, que tenha cursos incríveis, que pense muito na educação de formação de artistas. Eu sempre tive muita vontade e tem um, inclusive, que eu amo, mas que o cara não quer vender de jeito nenhum. Que bom, porque eu não tenho dinheiro para comprar também. Então eu espero que ele segure a mão até eu ter dinheiro para poder comprar. Mas eu quero muito ter um teatro. Mas isso é uma coisa, é um sonho... Mas é super palpável aí, dá pra... Rodrigo, me diz aonde tu tá palpando esse sonho, porque pra mim não tá palpável, não. Daqui a 10 anos vai estar. Tá. Sabe onde eu te vejo, então? Você é é isso que eu falo, assim, um artista multiplataforma. Mas a sua parte dramatúrgica é um pulo do gato. E eu acho que você tinha que investir mais nisso, até pro audiovisual, entendeu? Tipo, Rafael Montes veio aí, virou o queridinho do momento. E, tipo, as pessoas precisam conhecer, o Brasil precisa conhecer a genialidade do Tauan Delmiro, entendeu? Porque é mesmo, amigo. Tipo, o que você fez no República ali, que você faz no Metade da Laranja, e o que você fez... Eu não assisti
A Rua na Chuva na Fazenda, não consegui assistir. Tipo, é dramaturgia para audiovisual e, tipo, também para teatro. E, tipo, lembra aquela nova onda que todo mundo montava Jobilac? Ah, é isso. Vai todo mundo montar Tom Aldelmiro e vai virar. Isso. E como é que é agora que você quer virar uma biografia de teatro musical? Quero virar uma biografia musical, mas tem que ser ruim, senão vai ser biografia musical. Todo respeito aos projetos que o Rodrigo faz, tá? Eu até gosto de alguns, na verdade é só a poesia, gente. O Drummond também não tinha uma pedra no meio do caminho do Drummond. Eu não acho as biografias ruins. É isso. Queria que você deixasse um recadinho final aí para todo mundo, dicas, aonde te encontrar, quais são os seus próximos projetos e convidar as pessoas para conhecerem um pouquinho mais o Tom Aldelmiro. Pode ser para a câmera. Gente, eu acho que se tem uma dica que eu posso dar, e eu acho que as pessoas que me seguem, que me acompanham, são do teatro musical e têm interesse por musical, vocês buscarem coisas que façam vocês se sentirem, expressarem a individualidade de vocês. Assim. Eu acho que é importante cantar, dançar, interpretar, mas eu acho que é importante vocês também se jogarem em coisas que dão vontade de estar fazendo. Então, se você desenha muito bem, entra num melhor curso de desenho. Se você joga capoeira, se você gosta de esgrima, se você gosta de... Tem um amigo lá agora, que é o Rosan, que faz o Rocks, que ele dança chula, que é uma coisa super específica. E só ele dança chula. Agora ele vai tirar férias, tá um problemaço. Porque só ele dança chula. Chula é uma dança da gaúcha. E aí eu acho que é isso. Eu acho que é buscar aquilo que você tem vontade de manifestar sua expressão artística, ir atrás com tudo e colocar em paralelo também a necessidade de cantar, dançar, interpretar. Eu tô no Roxy Dinner Show. Vou fazer o República Ali agora também. É incrível, tô sabendo. Tô no República Ali também, em breve. Tô em tudo quanto é lugar que eu puder estar. O meu sonho, eu falo isso em toda... Pô, mais um sonho, né? A minha maior vontade, que o Rodrigo já consegue colocar isso em prática, tá? É estar em todas as fichas técnicas dos espetáculos do Rio, mesmo no agradecimento. Rodrigo, quando não tá fazendo nada, ele tá lá, obrigado, Rodrigo Medeiros. Procura só, todo espetáculo que tem programa tem o nome dele. Essa é a minha vontade. A minha vontade é ser o Rodrigo e tá em todos os programas de... Não, é quase... Não é assim, para. Então me chamem para fazer as coisas também, né? Porque eu quero estar nos programas... Eu quero competir com o Rodrigo nos programas de espetáculo. Vamos ver quem tá mais, Rodrigo? Vambora. Esse foi um Topo Café, Papo de Cultura com Tom Aldelmiro. E, amigo, tem aqui um kitzinho para você. Gente! Apesar de você não gostar de café, você leva pra sua amada mãe ou pro boy, sei lá, quem que você... Mas a bolsa dá pra ir pra praia. Não, eu falei assim, gente, eu vim pra cá com uma pochete. A gente ganha tanto presente que não tem onde levar. Aí tem então, aqui já tem a bolsa. Tem o kitzinho, tem 2 cafés, tem uma canequinha aí de metal também. Que maravilha! Enfim. E esse foi o Papo de Cultura aqui do Topo Café. Na próxima edição, eu espero vocês aqui nas nossas redes sociais, no nosso YouTube. E é isso. Topa um café? Vem!